Olá, seja bem-vindo à disciplina de psicofarmacologia e hoje a gente vai, dentro do conteúdo 2, aula 1, falar sobre os antidepressivos. Para isso, foi usado um livro disponível na minha biblioteca que eu vou passar para vocês agora. Aqui no Minha Biblioteca, a senha e o usuário. Aqui é a sua matrícula, a senha você precisa solicitar ela por e-mail à biblioteca. No Minha Biblioteca, você vai procurar pelo livro Farmacologia Ilustrada. Esse livro é dos autores Karen Wallen, Richard Finkel e Thomas Panavello. O que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo de antidepressivos, que inicia na página 135 e termina na página 146. Meu nome é Samira Lopes Buzelli, eu sou farmacêutica, professora da Univag, e a gente vai falar hoje sobre os antidepressivos. O mecanismo básico de funcionamento dos antidepressivos é potencializar direta ou indiretamente as ações da noradrenalina e serotonina. A adrenalina, neurotransmissor do sistema nervoso central, e a serotonina também. A maioria, então, dos antidepressivos que são usados na clínica vão atuar no cérebro, nesses receptores, nessas neurotransmissões. Esse mecanismo de ação ele é baseado em uma teoria que existe sobre a causa da depressão, que é a teoria das aminas biogênicas. Então, essa teoria ela sugere que a depressão está relacionada com a deficiência de serotonina e noradrenalina. Então, a deficiência desses neurotransmissores causaria a depressão. Enquanto que a mania, que a gente vê em outros tipos de distúrbios, elas são causadas pelo excesso desse neurotransmissor. Só que essa teoria das aminas biogênicas, ela não vai explicar por que os antidepressivos têm determinados efeitos imediatos, que geralmente são efeitos incômodos, e depois ela vai levar semanas para o sistema se adaptar e para esses resultados terapêuticos aparecerem. Então, essa teoria ela não explica algumas situações que acontecem dentro do uso de antidepressivos. A diminuição da captação de neurotransmissores ela é considerada só o efeito inicial. E ela não é necessariamente a causa direta dos efeitos antidepressivos. Mas, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender o que é a neurotransmissão. Então, a neurotransmissão ela vai ocorrer entre dois neurônios, então a gente tem o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Eles estão em contato por um espaço que a gente chama ali de sinapse. Então, o neurônio pré-sináptico ele vai liberar o neurotransmissor na fenda que vai estimular o neurônio pós-sináptico. Aqui na fenda, onde os neurotransmissores foram liberados, a gente vai ter eles atuando por algum tempo e depois a gente tem a degradação desses neurotransmissores por enzimas, pelas monoaminases. E também, depois de um tempo, esses neurotransmissores são recaptados, eles voltam para dentro do neurônio pós-sináptico. Então, a teoria, o mecanismo geral do antidepressivo, ele consiste em manter esse neurotransmissor por mais tempo na fenda sináptica, ou inibindo a degradação ou diminuindo a recaptação. A resposta terapêutica, o efeito desejado do antidepressivo, ela parece estar ligada a mecanismos bem mais complexos do que só alterar a captação desses neurotransmissores. Então, dizer que ele só inibe a captação ou que ele só diminui a degradação não é suficiente para explicar todos os efeitos que são observados ao longo do tratamento. Lembrando que o uso de antidepressivos, ele requer de 2 semanas a 30 dias, para você ter o efeito completo dele. Bom, de uma forma geral, a gente tem vários tipos de antidepressivos, então a gente tem os inibidores seletivos da captação de serotonina, ou seja, aqueles que atuam muito mais na fenda sináptica através da serotonina. A gente tem os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, então, eles vão atuar nos dois neurotransmissores. A gente tem os atípicos, que como o próprio nome diz, ele não tem um mecanismo de ação específico. A gente tem os antidepressivos tricíclicos. Esse nome tricíclico está relacionado com a estrutura química desses fármacos e os inibidores da MAO. Inibidores da MAO são aqueles que vão inibir a enzima que degrada a acetilcolina na fenda. E para tratar distúrbios bipolares e mania, a gente tem fármacos de outras classes não relacionadas à serotonina e noradrenalina.
Antes da gente falar sobre as classes de antidepressivos especificamente, a gente vai falar sobre a síndrome serotoninérgica, que é uma síndrome comum de acontecer ou pelo uso dos medicamentos que aumentam a serotonina na fenda, né? Ou basicamente todos os antidepressivos. Também pode ser causada por interação medicamentosa, então inibidor da MAO com inibidor de recaptação de serotonina, eles não são compatíveis, né? A gente não pode misturar os dois ao mesmo tempo. Ou também por superdosagem. Então é importante a adaptação da dose do antidepressivo para o paciente para que ele não passe pela síndrome serotoninérgica. Essa condição ela é muito grave e ela pode necessitar de suporte médico. O que acontece, então, nessa síndrome? O paciente ele pode ter mudanças no estado mental, então ele pode alterar a percepção, ele pode alterar questões importantes aí do seu estado mental, inclusive alguns antidepressivos, no início, eles podem aumentar os pensamentos de ideação suicida. A boca seca é um sintoma muito comum, né? É uma condição muito comum do paciente que usa antidepressivo. O suor excessivo ou a febre, a hipertermia e o choque cardiogênico, diarreia ou náusea e tremores ou mudança nos reflexos, né, perda de reflexo. Há também a questão da rigidez muscular, quando o paciente fica com aquela perna inquieta, que não tem posição que ele fica confortável, então ele sente essa rigidez muscular. Se a síndrome não for tratada, ela pode levar a complicações graves, como convulsões e coma, podendo levar, inclusive, à morte do paciente. Iniciando agora as classes específicas dos antidepressivos, a gente vai começar falando dos inibidores seletivos da captação de serotonina. Então, eles inibem seletivamente o sistema da serotonina, eles não vão alterar o sistema adrenérgico ou outros, né? Então, eles têm uma alta seletividade para o transportador de serotonina. Esse transportador é aquele que vai trazer a serotonina de volta para dentro do neurônio. Então, ele é o receptor da captação de serotonina. Dentro dos receptores de serotonina, a gente tem 3 tipos de receptores, cada um deles com ações diferentes, e às vezes é por isso que a gente tem alguns efeitos colaterais indesejados. Bom, eles têm pouca atividade nos receptores muscarínicos, que são receptores de acetilcolina, nos receptores adrenérgicos e nos receptores histamínicos. Por que a gente está falando desses outros receptores? Porque a atividade do antidepressivo ela pode afetar a sinapse colinérgica e pode afetar a sinapse histaminérgica. Por isso que alguns medicamentos antidepressivos têm um efeito sedativo também. Eles têm menos efeitos adversos, né? Então, dentre os antidepressivos, eles são, digamos assim, dos mais tranquilos. Ele diminui aquela questão da hipotensão ortostática, que é a tontura quando você levanta rapidamente. Ele também diminui a sedação, então eles não têm um efeito importante de sedação e não tem aquela sensibilidade da visão noturna. E eles são considerados bem seguros mesmo em altas doses. E quem são eles? Quem são os inibidores da captação de serotonina? A gente tem fármacos muito conhecidos como a fluoxetina, o citalopram e o escitalopram, a fluvoxamina, a paroxetina e a sertralina. Então, são antidepressivos bastante clássicos e muito usados ainda. O escitalopram e o citalopram, eles são moléculas bastante semelhantes, mas o escitalopram, ele é mais específico. Antidepressivos seletivos, eles bloqueiam a captação da serotonina, ou seja, eles bloqueiam o receptor de captação, aumentando a concentração dela na fenda. Então, se a serotonina não volta para dentro do neurônio pré-sináptico, ela permanece ali na fenda por mais tempo, aumentando as ações da serotonina. O efeito pleno vai demorar cerca de 2 semanas para começar, então em torno de 15 dias para começar a ter um efeito bom desse antidepressivo, com benefício máximo em até 12 semanas. Então, aquele paciente que está em psicoterapia e iniciou o tratamento com antidepressivo, ele precisa entender que ele vai ter pelo menos 15 dias de efeitos colaterais, muitas vezes ruins, para chegar no efeito antidepressivo clínico adequado. Eles são indicados principalmente para o tratamento da depressão,
mas eles podem ajudar nos transtornos obsessivos compulsivos, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, ansiedade social, o transtorno disfórico pré-menstrual, que são aqueles sintomas de TPM muito graves, né, muito fortes, digamos assim, bulimia nervosa. Então, eles têm vários usos que podem ser direcionados aí dependendo da condição. Uma outra questão bem importante relacionada ao uso de qualquer um dos antidepressivos são os efeitos adversos, que são efeitos incômodos inicialmente, mas com o passar do tempo, esses sintomas vão diminuindo. Os efeitos adversos gerais, né, são dor de cabeça, sudorese, ansiedade. Então, alguns antidepressivos, eles podem causar ansiedade naquele paciente no início do tratamento. Agitação, efeitos gastrointestinais como diarreia ou constipação, a fraqueza, as disfunções sexuais, então a questão de reduzir a libido é uma fala muito frequente dos pacientes que usam os inibidores seletivos, alterações de massa corporal, então, por exemplo, a fluoxetina, ela tem um efeito anorexígeno importante. Então, muitas pessoas no processo de emagrecimento usam ela para auxiliar na perda de peso. Eles também podem causar distúrbio do sono. Então, quando você tem um aumento dos níveis de serotonina, você tem um estado de alerta maior, né, e o paciente tem dificuldades para dormir, ou então ele pode ter sonolência. Então, ao longo do dia, isso é muito relatado com o citalopram e estalopram. O paciente sente sono ao longo do dia, e aí você precisa manejar o horário que esse paciente vai tomar o medicamento para diminuir esses efeitos. Eles podem dar hiponatremia, baixa de sódio no organismo, especialmente em idosos e usuários de diurético. Essa condição, ela é grave e ela precisa ser acompanhada nesse tipo de paciente. Distúrbios do sono. A paroxetina e a fluvoxamina, elas são mais sedativas. Então, quem tiver no uso dessa medicação vai ter sedação. Então como é que eu vou fazer ao longo do dia? Toma o medicamento no fim da tarde, no início da noite, e a parte do sono, da sonolência, vai bater, digamos assim, com o horário de dormir. E elas são, inclusive, indicadas para dificuldade com o sono. Aquele paciente depressivo que ele tem distúrbio de sono, ele vai ser beneficiado desses dois medicamentos. A fluoxetina e a sertralina, elas já são mais estimulantes. Então, elas vão, de maneira incisiva, causar uma agitação, causar uma atividade maior no paciente. E elas são úteis para aqueles pacientes que têm sonolência excessiva, então que sentem muito sono por conta do distúrbio depressivo. A questão das disfunções sexuais ela é uma questão, então, importante e muito presente, principalmente nos inibidores seletivos. A próxima classe são os inibidores da captação de serotonina e de noradrenalina, norepinefrina, e dentro dessa classe a gente tem a venlafaxina e a desvenlafaxina, a gente tem a duloxetina e a levomilnaciprana. Esses três tipos, né, esses 4 antidepressivos, eles vão atuar de forma diferente na serotonina e na noradrenalina. Então, a venlafaxina, por exemplo, ela tem um efeito mais serotoninérgico do que o noradrenérgico. Para ter um efeito na norepinefrina, eu preciso de doses médias a altas. Como que esses neurotransmissores funcionam? A serotonina e a noradrenalina, elas ficam dentro de uma vesícula. Então, você tem uma vesícula dentro do neurônio e esses neurotransmissores estão ali dentro. Quando ocorre o estímulo, a sinapse ela é ativada e você libera tanto a serotonina quanto a noradrenalina na fenda sináptica, espaço entre o neurônio pré e o neurônio pós-sináptico. Uma vez na fenda, esses neurotransmissores vão atuar nos receptores pós-sinápticos, no neurônio da frente, no neurônio seguinte. A noradrenalina atua nos receptores noradrenérgicos, a serotonina nos receptores serotoninérgicos. Depois de um tempo, esses dois neurotransmissores eles vão ser recaptados. Então, eles vão voltar para dentro do neurônio pré-sináptico. Os inibidores da captação, eles vão, então, bloquear a captação. Então, eles impedem que os dois voltem para dentro do neurônio, aumentando o tempo de ação desses neurotransmissores na fenda. Como efeitos adversos comuns, a gente tem a náusea,
a náusea pode ser manejada com o uso de antieméticos, né, de medicamentos para enjoo. A cefaleia é importante, insônia e aumento da pressão em altas doses. Então, pacientes hipertensos precisam tomar cuidado com venlafaxina e desvenlafaxina. A desvenlafaxina, ela é um metabólito da venlafaxina. Então, a VEN, ela é metabolizada, geralmente pelo fígado, e ela libera a desvenlafaxina. E ela tem perfil de efeitos adversos semelhantes também. A duloxetina, ela já é um inibidor da captação dos dois. Então, igualmente, ela diminui a captação de serotonina e norepinefrina em todas as dosagens. Então, ela tem esse efeito mais direcionado para os dois neurotransmissores e diferente da venlafaxina e desvenlafaxina. Ele tem efeitos adversos que incluem náusea, xerostomia, boca seca, né, aquela sensação de boca seca, tontura, uma tontura que pode vir do nada, a disfunção sexual e o aumento da pressão arterial. A levomilnaciprana, ela é um enantiômero, né, ela é uma molécula semelhante à milnaciprana, que é usado tanto para depressão quanto fibromialgia. E os perfis de efeitos adversos são os mesmos, boca seca, cefaleia, tontura e a gente tem os mesmos efeitos por causa do mecanismo de ação. Esses inibidores de serotonina e norepinefrina, eles podem ser eficazes no tratamento dos pacientes que não tiveram sucesso com o inibidor da serotonina. Então, quem não se deu bem com sertralina, fluoxetina, a outra opção são os inibidores da captação de serotonina e norepinefrina. A classe dos antidepressivos atípicos, ela é uma classe em que você tem medicamentos que atuam em locais diferentes do sistema nervoso central e eles possuem mecanismos variados. Então, a gente não tem um mecanismo direcionado para serotonina ou para noradrenalina. Então, a gente tem a bupropiona, né, um fármaco muito utilizado, por exemplo, para tratar vícios, né? Então, quem quer parar de fumar, geralmente usa a bupropiona como auxiliar. Ele é um inibidor fraco da captação de dopamina e norepinefrina. Então, a bupropiona tem efeito também no sistema dopaminérgico. Ela vai aliviar os sintomas da depressão, então ela pode ser usada como adjuvante com outro medicamento ou usada diretamente também. A bupropiona, ela tem um baixo efeito nas disfunções sexuais. Então, em pacientes que as disfunções são muito incômodas, pode ser feita a troca para a bupropiona. Em doses altas, ela pode causar convulsão, tá? Então, quando a gente mexe com o sistema da dopamina, você pode ter crise convulsiva, né? Na próxima aula que a gente vai falar dos antipsicóticos, eles são direcionados, então, para a sinapse da dopamina. A mirtazapina é um medicamento usado muitas vezes para insônia e pacientes que têm perda de apetite. Então, a mirtazapina, ela aumenta muito a fome, aumenta muito o apetite e ela causa uma sonolência bastante excessiva, né? Então, a mirtazapina, ela pode ser usada, por exemplo, em idosos com demência ou Alzheimer, que precisam ali acalmar um pouco, digamos assim. Ela aumenta a neurotransmissão tanto de serotonina e de noradrenalina, e ela tem um efeito sedativo muito importante por conta da atividade antihistamínica. Então, ela consegue atuar em receptores H1 do sistema nervoso central, que são receptores que vão causar sonolência. Então, é por isso, por exemplo, que você pode tomar o Dramin e ter sono, porque o Dramin, ele é um antihistamínico H1. Então, ela causa sonolência por causa dessa atuação no receptor de histamina também. Nefazodona e trazodona, eles podem ser usados para o tratamento de insônia em baixas doses e eles atuam na depressão em altas doses. Eles inibem fracamente a captação de serotonina, eles bloqueiam os receptores específicos do tipo 5-HT2A, que é um dos receptores de serotonina, e eles são sedativos justamente por causa disso, porque esse receptor, ele é um receptor inibitório. Então, quando a serotonina se liga nele, eu vou ter uma inibição do sistema serotoninérgico. A trazodona é usada para insônia, então, em baixas doses, e a nefazodona, ela está associada à hepatotoxicidade. Então, o paciente que faz o uso dela precisa acompanhar através de exames de sangue como está a função hepática.
A trazodona, ela tem como efeito colateral o priapismo, né, que é uma ereção persistente. A vilazodona e a vortioxetina também são atípicos. A vilazodona inibe a captação de serotonina e ele é um agonista parcial do receptor 5-HT1A, que é um receptor estimulatório. Já a vortioxetina, ela combina a inibição da serotonina, então ela vai atuar em 3 tipos de receptores de serotonina, então o HT1A, o 5-HT3 e o 5-HT7, e ela tem efeitos adversos bastante intensos, como a náusea e a constipação. Os atípicos, eles vão ter os efeitos antidepressivos esperados, porém, com mecanismos de ação diferentes e também efeitos colaterais diferentes dos inibidores seletivos e dos inibidores de serotonina e noradrenalina. Como a gente comentou no início, os antidepressivos tricíclicos, eles têm esse nome por conta das estruturas químicas que a gente tem na molécula. Então, você tem 3 anéis fechados dentro da molécula. E a gente tem também os tetracíclicos, que são incluídos aí dentro da mesma classe. O que eles fazem? Eles bloqueiam a captação de noradrenalina e serotonina no neurônio pré-sináptico. Então, eles não vão atuar em degradação, eles vão atuar somente na captação. Então, é um efeito semelhante aos inibidores de noradrenalina e serotonina. Dentro deles, a gente tem a imipramina, a amitriptilina, clomipramina, desipramina, nortriptilina, entre outros, né? A amitriptilina e a nortriptilina, eles são bastante comuns, né? E eles são medicamentos muito usados no sistema público de saúde. Mecanismo de ação: inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina, só que eles têm efeitos colaterais muito ruins, digamos assim, né? Eles têm efeitos colaterais muito severos. Por quê? Porque eles não vão bloquear a captação só de serotonina e noradrenalina. Eles vão bloquear os receptores de serotonina e de noradrenalina, mas eles também bloqueiam histamina e acetilcolina. Então, eles têm efeitos adversos, como sonolência, como a inquietação muscular, problemas gastrointestinais. Então, os efeitos colaterais dos tricíclicos, eles são muito intensos. Então, no tratamento psiquiátrico mais específico, dificilmente vai ser prescrito um tricíclico, né, por conta desses efeitos colaterais que você tem, eles muito diminuídos nas outras classes e um efeito antidepressivo igual. Eles melhoram, como ação terapêutica, melhora o humor, então vai equilibrar, digamos assim, estabilizar o humor. Eles causam alerta mental, então mantém a pessoa mais alerta, mais ativa. Também melhora a questão da atividade física, então a pessoa se sente mais motivada a fazer atividade física. E também aquela preocupação mórbida, né, que o paciente depressivo tem, que é aquele medo do futuro, que é aquela sensação de que em algum momento vai acontecer alguma coisa negativa. Os efeitos adversos, que são bastante importantes, eles vão incluir a visão turva, então às vezes a pessoa vai ter uma turbidez na visão, ela vai ficar tentando enxergar e não consegue, a boca seca, a constipação, hipotensão ortostática, né, a tontura na hora que você levanta, o aumento de peso, e eles têm poucas ações na disfunção sexual. Então, homens com depressão, muitas vezes eles vão ser tratados com tricíclico por conta dessa questão da disfunção sexual. Em superdosagem, então, o excesso deles pode causar arritmia grave, então pode causar danos cardíacos. E também aquela síndrome da descontinuação. A próxima classe são os famosos inibidores da MAO. E quem são eles ou o que eles fazem? A MAO é uma sigla, né, para a enzima monoaminoxidase, e essa enzima ela é uma válvula de segurança do neurônio. Por quê? Se aquele neurotransmissor fica ali na fenda por muito tempo, você pode ter um excesso no efeito deles. Então, se o neurônio não consegue recaptar com facilidade, a gente tem essas enzimas que degradam esse neurotransmissor na fenda. Então, não há bloqueio da recaptação. Eu vou, na verdade, inibir a degradação dos neurotransmissores. Então, na transmissão monoaminérgica, então, monoaminas, serotonina, dopamina e noradrenalina. Elas ficam dentro da vesícula, como a gente comentou anteriormente.
essa vesícula ela vai ser liberada na fenda sináptica quando ocorre o estímulo, então eu libero os 3. Cada um deles vai se ligar nos seus receptores específicos no neurônio pós-sináptico. Então, você tem receptor para todos eles. E daqui a um tempo, a gente vai ter a enzima MAO, monoaminoxidase, inativando os metabólitos deles. Então, ela vai inativar os neurotransmissores, bloqueando, então, o efeito deles após a presença dela na fenda. Os inibidores da MAO, eles vão evitar a degradação das monoaminas. Então, eles vão impedir a ação da enzima na degradação delas. E aí você vai ter um aumento da quantidade de neurotransmissor na fenda, já que eles não estão sendo degradados. Então, eles vão inibir a MAO, né, inibem a enzima de degradação do neurotransmissor, aumentando a quantidade dele aqui na fenda. Então, eles podem inativar a enzima de forma reversível, então daqui a um tempo eles desligam da enzima e ela volta a funcionar, ou irreversível. Então, eles vão se ligar de forma forte, covalente àquela enzima, e ela vai parar de existir, digamos assim. Eles levam, então, a um acúmulo de neurotransmissor no neurônio pré-sináptico, então ele evita a degradação dentro do neurônio pré-sináptico, e eles são usados para o tratamento da depressão e na doença de Parkinson. Para a depressão, a gente tem a feneuzina, esse é um trava-língua, tranilcipromina, isocarboxazida e seleginina. E a seleginina, ela é usada também para o tratamento da doença de Parkinson, que falaremos em aulas posteriores. Eles ativam inibindo irreversivelmente a enzima, ou seja, a enzima não vai mais trabalhar ali, o neurônio vai precisar produzir novas enzimas. E isso faz com que você aumente o estoque do neurotransmissor no neurônio pré-sináptico. Eles vão atuar tanto no cérebro, quanto no fígado, quanto no intestino, porque a MAO ela é uma enzima que está presente em vários tecidos e não só no sistema nervoso central. Então, o que essa enzima faz? Ela desamina substâncias tóxicas, então ela não vai atuar somente nos neurotransmissores. A seleginina em adesivo transdérmico, né, que geralmente é usado para os pacientes com Parkinson, ela diminui os efeitos sobre a MAO hepática intestinal, atuando mais seletivamente no sistema nervoso central. As ações deles, gente, demoram semanas para acontecer. Por quê? Eu preciso inibir uma quantidade grande da enzima para eu ter esse efeito. Então, eles demoram bastante tempo. Eles são os que mais demoram para você ter o efeito terapêutico desejado. Eles têm efeitos adversos graves quando interagem com fármacos ou alimentos que tenham uma substância chamada tiramina. E ela está presente, então, naqueles queijos curados e no vinho. Então, essa interação pode acontecer, pode causar crise hipertensiva. Então, se o paciente é hipertenso, é importante tomar cuidado com isso. E outros efeitos, como a sonolência, a hipotensão ortostática, tontura, visão turva, boca seca e constipação. Então, a gente vê que são efeitos recorrentes, né, de todos os antidepressivos, basicamente. Então, precisa haver um cuidado bastante importante em administrar o inibidor da MAO junto com outros antidepressivos. Então, se o paciente está usando o inibidor da MAO e ele vai trocar de medicamento, é importante que haja um tempo de desmame para você garantir que todo o inibidor da MAO saiu do sistema para entrar com outro antidepressivo. Porque senão a gente vai ter aquela síndrome serotoninérgica que falamos no começo do vídeo. Para conseguir retirar completamente o inibidor da MAO, os efeitos dele, é necessário 6 semanas para você fazer essa troca. Então, eu preciso levar 6 semanas retirando o inibidor da MAO para poder entrar com outro fármaco. Senão, vai dar síndrome serotoninérgica. Bom, essa imagem é do livro Farmacologia Ilustrada, e ele traz os principais efeitos colaterais e qual dos medicamentos causa esses efeitos. Então, todo mundo que está marcado com a seta vermelha, eles podem causar sedação. Então, podem ser úteis em condições em que o paciente está muito agitado. Em verde, a gente tem os distúrbios gastrointestinais. Então, ou a constipação, ou a diarreia, às vezes dor de estômago, cólica. Em azul, potencial de hipotensão ortostática. Então, aquela tontura ao levantar.
e ganho de massa corporal. Tá? A gente tem vários antidepressivos que causam aumento de peso por conta do aumento na fome, né? Então, a pessoa sente mais fome, vai comer mais. Então, por exemplo, dentro dos inibidores seletivos, esse citalopram, citalopram e fluoxetina, eles causam distúrbios gastrointestinais. Fluvoxamina e paroxetina, tanto sedação quanto efeito gastrointestinal, e a sertralina só gastrointestinal. Os inibidores da captação de serotonina e norepinefrina, tanto a duloxetina, quanto a venlafaxina, quanto a desvenlafaxina, distúrbios gastrointestinais. Os atípicos, a bupropiona, gente, ela não tem nenhum desses efeitos, então o efeito colateral dela é muito baixo. A mirtazapina aumenta muito a fome, então é um antidepressivo muito conhecido por aumentar o apetite. Inclusive, isso pode ser benéfico, por exemplo, em idosos ou pacientes que estão com lipodistrofia. A nefazodona, sedação e efeito gastrointestinal, e a trazodona, sedação. Dentre os tricíclicos, por exemplo, a gente tem mais efeitos colaterais. Então, aqui na amitriptilina, vejam que potencial de hipotensão, sedação e ganho de massa corporal. Aí a gente tem também a clomipramina com esses mesmos efeitos. A gente tem a doxepina e a imipramina, ganho de peso, hipertensão, hipotensão ortostática e sintoma gastrointestinal. Timipramina com ganho de massa e problemas gastrointestinais, nortriptilina com os efeitos gastrointestinais. Os inibidores da MAO, eles têm também uma baixa incidência de efeito colateral, causando principalmente a hipotensão ortostática. Então, esses efeitos são gerais. E, por fim, a gente tem um infográfico aqui, né, chamado A Química da Felicidade, e ele vai falar das 3 classes principais dos antidepressivos, né? E ele mostra pra gente, de forma resumida, tudo que a gente falou na aula de hoje. Então, a gente tem um neurônio pré-sináptico. O pré-sináptico libera neurotransmissor na fenda. O pós-sináptico, ele recebe o neurotransmissor e ele ativa a resposta. E depois de um tempo, o neurotransmissor é reabsorvido. Então, aquele que ainda ficou na fenda, ele é puxado de volta para dentro do neurônio. E aqui a gente tem as enzimas, que são as monoamina oxidases, que também degradam os neurotransmissores aqui na fenda. Então, quando a gente tem um cérebro saudável, o neurônio, ele emite os neurotransmissores, né? Ele libera esses neurotransmissores na fenda, a partir de uma vesícula. Depois que ocorreu o estímulo do neurônio pós-sináptico, essa substância ela é retirada, ou por recaptação, ou por degradação pela enzima, e você vai ter, dessa forma, uma eliminação do neurotransmissor depois que a informação foi passada adiante. Então, a gente tem os antidepressivos atuando principalmente em serotonina e noradrenalina, mas também existe aqueles que vão atuar no sistema da dopamina. Com menos frequência, mas existe. Então, atuar na noradrenalina aumenta a energia e aumenta o estado de alerta. Então, vai aumentar a disposição. Aumentar a dopamina aumenta a sensação de prazer, aquela sensação de recompensa e de atenção. E atuar na serotonina está ligado às sensações de ansiedade. Então, os inibidores da MAO vão bloquear as enzimas que degradam o neurotransmissor. Os inibidores seletivos, eles vão bloquear a recaptação de serotonina. Então, aquele processo de recaptação que acontece da fenda para o pré-sináptico vai estar bloqueado. E os antidepressivos tricíclicos, eles aumentam o número dos neurotransmissores. Então, eles podem atuar tanto na noradrenalina quanto na serotonina, só que eles aumentam bastante a quantidade. E isso pode, então, causar mais chances, né? Você ter mais chances de ter a síndrome serotoninérgica. Essa foi a nossa aula sobre os antidepressivos. Essa aula é um resumo. Acessem o material recomendado para vocês terem uma informação mais completa sobre o assunto.